Olá, tudo bem? Na Noruega, apenas 8% dos carros novos à venda são só a combustão. No ano passado, a Noruega alcançou um marco. Apenas 8% dos carros novos vendidos no país funcionavam exclusivamente com combustíveis convencionais, como a gasolina ou o diesel. 2/3 dos veículos já eram elétricos e a maioria deles era de modelos híbridos para gasolina e eletricidade. Há anos a Noruega tem sido líder mundial na diminuição do uso de veículos tradicionais, graças aos benefícios governamentais que tornaram os modelos elétricos muito mais acessíveis e ofereceram vantagens extras, como permitir que os proprietários de carros elétricos não paguem algumas taxas de estacionamento e pedágios em estradas. Mesmo assim, os entusiastas dos veículos elétricos estão impressionados com a velocidade com que o motor de combustão interna se tornou uma espécie em extinção na Noruega. A rapidez com que as coisas mudaram surpreendeu a maioria das pessoas. A rapidez, né, surpreendeu a todos, disse Cristina Bull, secretária-geral da Associação Norueguesa de Veículos Elétricos. Em 2015, os carros elétricos representavam apenas 20% das vendas dos veículos novos e agora são o novo normal, disse ela. A organização norueguesa é como a Associação Automobilística Americana para os motoristas de modelos elétricos. Os americanos talvez enxerguem os noruegueses como defensores ferrenhos do meio ambiente que estavam ansiosos para abandonar os carros a gasolina. Mas Cristina e outros especialistas em transporte disseram que os noruegueses começaram com muito do mesmo ceticismo dos americanos em relação aos veículos elétricos. Isso mudou por causa das políticas governamentais, que foram ganhando pouco a pouco as batalhas mais fáceis e de um número crescente de carros elétricos atraentes. Com o tempo, essa combinação ajudou a fazer com que mais noruegueses acreditassem que os carros elétricos eram viáveis. Cristina escreveu recentemente que se a Noruega podia fazer isso, os Estados Unidos e outros países também podem. O transporte é a maior fonte de emissão de gases do efeito estufa nos Estados Unidos e os cientistas do clima disseram que deixar de usar veículos com motor a combustão é essencial para evitar os piores efeitos do aquecimento do planeta. As vendas de carros elétricos nos Estados Unidos estão aumentando rapidamente, em cerca de 3% dos veículos de passeio novos, mas as porcentagens são muito menores do que na maioria de outros países ricos. Então, o que a Noruega fez direito que possa servir de referência para os americanos e para o mundo inteiro? Cristina disse que as políticas do país se concentraram primeiro no que era mais fácil, ou seja, incentivar as pessoas que estavam considerando comprar um carro novo a escolher um modelo elétrico. O que realmente me surpreendeu foi a mudança de mentalidade, disse ela. O pai dela era um dos que diziam que nunca comprariam um carro elétrico. Hoje ele tem um modelo desse tipo. Então, essa mudança de mentalidade, ela vai decorrer, obviamente, de um certo tempo e até lá o que é preciso é trabalhar na ponta dos incentivos, dos estímulos. Isso aqui tem que fazer, porque é isso que vai fazer com que a produção barateie e a partir do momento que as vendas começam a ganhar escala, esses preços vão caindo. Isso é normal, isso acontece com qualquer produto, com qualquer nova possibilidade, né, de produto que é lançado no mercado. Enquanto ele vende pouco, ele é muito caro. Quando ele começa a ganhar mais escala, aí sim, os preços começam a cair. Isso vai acontecer com os carros elétricos. E, obviamente, a infraestrutura para reabastecimento, a melhoria das baterias, há uma série de questões de evolução. Mas o mundo caminha nessa direção. E as empresas petrolíferas, muitas vezes as pessoas me perguntam, você investe em PetroRio? Como investe em PetroRio diante dessa situação? Olha, porque as mudanças também elas não acontecem da noite para o dia, né? Há um tempo para que as mudanças aconteçam. Enquanto esse tempo não chega, uma empresa como a PetroRio vai continuar surfando uma valorização e ganhando muito dinheiro e beneficiando os seus acionistas, óbvio, não vamos ser inocentes, né? Agora, do outro lado, essas empresas terão que repensar a sua matriz de negócios, vão ter que repensar. Bom, dinheiro elas têm e elas provavelmente vão fazer uma migração em algum momento, vão partir para uma energia eólica, uma energia solar, vão pensar em outra coisa.
E é isso que é o caminho natural para empresas como a PetroRio, e a gente vai assistir isso e vamos estar aqui falando sobre isso com certeza no canal Viver de Renda. Bom, nessa linha ainda também sobre transformações, o Larry Fink, o CEO da BlackRock, né, maior casa de investimentos do mundo, eles têm sob a guarda deles 10 trilhões de dólares em ativos, né, de investidores, e ele recentemente publicou uma carta comentando sobre o que eles enxergam para o mundo, e ele destacou algumas questões que são, ao ver dele, essenciais. Ele, em particular, falou muito sobre o meio ambiente e destacou que isso cada vez mais vai fazer parte da estratégia das empresas e vai fazer parte da agenda das lideranças, né? A BlackRock, vamos lembrar, é uma das maiores gestoras de fundos do mundo. Atingiu no ano passado o valor recorde de 10 trilhões de dólares em ativos sob sua gestão. A carta que o Larry Fink divulgou destaca que a questão ambiental virou tema-chave no mundo dos investimentos. Em 2 anos, a gestora informa que houve um deslocamento robusto de capital, com os investimentos sustentáveis atingindo uma soma de 4 trilhões de dólares em ativos no mundo inteiro. Isso é apenas o começo, diz Larry Fink. Estamos vendo apenas o início de uma grande transformação. A aposta dele é que todas as empresas e setores serão transformados por um mundo de emissão zero. A provocação que ele faz aos executivos é: você conduzirá essa transformação ou você será conduzido? De que lado você vai estar? Disse Larry Fink. No Brasil, a procura por investimentos verdes já tem mostrado sinais de entusiasmo. Hoje, os ativos associados com o selo ESG, que é a sigla em inglês para as áreas ambiental, social e de governança, somam cerca de 84 bilhões de reais no país, segundo a consultoria Citave. De acordo com Gustavo Pimentel, sócio da Citave, o mercado de operações sustentáveis de crédito pode chegar a 500 bilhões de reais nos próximos 5 anos no país. O Brasil cresceu muito rápido e esse foi o grande destaque de 21. Houve um forte apoio aos bancos, que não só aprenderam a fazer dívida ESG, mas também ensinaram os clientes e investidores. Para o CEO da BlackRock, o capitalismo ele tem o grande poder de moldar a sociedade e agir como um poderoso catalisador para as mudanças. Mas as empresas não podem fazer isso sozinhas. Segundo Larry Fink, a participação dos governos é fundamental para as crescentes demandas deste novo mundo. A questão é: os governantes estão preparados para isso? Estão à altura dos desafios? Penso que não. Muitos estão realmente a anos-luz de entender para onde o mundo está indo. Larry Fink destaca que foi a parceria entre o governo e o setor privado que levou ao desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19 em tempo recorde. No entanto, a pandemia também foi responsável pela degradação da confiança em instituições tradicionais e exacerbou a polarização em muitas sociedades ocidentais. Na seara das mudanças climáticas, o compromisso dos governos com metas e ações reais também é fortemente defendido por Larry Fink. Precisamos que os governos forneçam caminhos claros e uma visão consistente para a política de sustentabilidade, que tenha regulamentação e divulgação em todos os mercados. Além disso, o CEO destaca que os governos também devem apoiar as comunidades afetadas pela transição, ajudando os mercados emergentes e investindo em inovações e tecnologias essenciais para descarbonizar a economia global. Quando usamos o poder dos setores público e privados juntos, podemos realizar coisas realmente incríveis. Isso é verdade, eu já tive a oportunidade de testemunhar algumas ações conjuntas envolvendo iniciativa privada, terceiro setor e o poder público. O resultado realmente é maravilhoso, é extraordinário. Já tive a oportunidade de vivenciar projetos dessa natureza e é impressionante a taxa de êxito e o poder de multiplicação que você tem quando junta empresas, governos e a sociedade civil. Isso é o que devemos fazer para chegar à emissão zero, disse Larry Fink.
A bandeira sustentável já se tornou protagonista das cartas e discursos de Larry Fink. Mais do que ditar o tom das conversas entre empresários, a BlackRock assume compromissos com as práticas ambientais, sociais e de governança. Na carta do final de 2021, a BlackRock se comprometeu a turbinar o lançamento de produtos de investimentos alinhados à trajetória de neutralidade em carbono e atingir o zero de emissões líquidas em emissões de gases de efeito estufa até 2050. Desde então, deu alguns passos, a gestora levantou 673 milhões de dólares para o fundo Climate Finance, uma iniciativa público-privada dedicada a financiar a infraestrutura climática em países emergentes. A empresa acaba também de anunciar o lançamento de um centro de estudos em Nova York, nos Estados Unidos, voltado ao capitalismo de stakeholders, o que leva em consideração todos os públicos afetados pelo capitalismo e pelas decisões das empresas. Se você se mantiver fiel ao propósito de sua empresa e se concentrar no longo prazo, enquanto se adapta a esse novo mundo ao nosso redor, entregará retornos duradouros aos acionistas e ajudará a perceber o poder do capitalismo para todos, finalizou Larry Fink. Então é isso. Temos um mundo novo, temos um mundo em transformação e isso é vital de compreender, porque quando falamos hoje em sustentabilidade, quando falamos hoje em responsabilidade social corporativa, em meio ambiente, numa empresa mais transparente, estamos falando em negócios. O próprio Larry Fink, certa feita, disse: nós estamos desenvolvendo essa agenda não porque sejamos bonzinhos, mas isso é business. É isso. Isso dá dinheiro, ok? É assim que a gente deve pensar enquanto empresário e investidor. Pensar diferente significa estar, vamos dizer assim, no fim da fila e nunca à frente. Então, é importante pensar da forma certa. E isso, às vezes, é muito difícil para muita gente que vem para a Bolsa, porque não tem a dinâmica empresarial, não tem a experiência do mundo corporativo das grandes empresas, não viveu experiências profissionais dentro dessas grandes empresas, não teve cargos de chefia, de liderança dentro dessas grandes empresas, não participou de equipes, né, relacionadas aí ao alto escalão das empresas e, consequentemente, tem uma dificuldade enorme de entender como funciona a dinâmica empresarial, bem como pensam os grandes empreendedores, os grandes empresários, os grandes investidores. Aí a pessoa vem com um olhar totalmente distinto deste mundo específico, que este mundo é o mundo que faz a Bolsa de Valores acontecer. Aí entra na Bolsa de Valores querendo ganhar dinheiro, mas com a mentalidade de alguém que não viveu essas experiências, que vem de uma camada pobre ou vem de uma camada social da classe média, com uma mentalidade totalmente distinta dessa mentalidade desses grandes capitalistas. Ou seja, qual a chance dessa pessoa ter sucesso na Bolsa de Valores? Nenhuma. Ele está condenado a perder dinheiro. Outro dia o Henrique Breda falou sobre isso, num post que ele fez e num vídeo que ele compartilhou. A grande maioria das pessoas estão despreparadas ao chegar na Bolsa, a grande maioria das pessoas não tem a mentalidade correta ao chegar na Bolsa e a grande maioria das pessoas que chega na Bolsa está condenada a perder dinheiro. O Henrique Breda disse isso e eu assino embaixo, é exatamente isso. A grande maioria das pessoas está condenada a perder dinheiro. E condenada a perder dinheiro por falta de conhecimento adequado, por falta de mentalidade adequada. São duas coisas, conhecimento e mentalidade. A pessoa não tem o conhecimento sobre o mercado financeiro, não tem o conhecimento sobre o mundo empresarial. E aí, além disso, ele não tem a cabeça formatada para raciocinar como os grandes investidores, os grandes empresários e empreendedores. Aí, a chance realmente é zero. Não vai ganhar dinheiro na Bolsa. A Bolsa não foi feita para essas pessoas. Ah, mas ela quer mudar. Ela quer investir o tempo dela para aprender, adquirir conhecimento sobre a Bolsa, conhecimento sobre as empresas, né? Ela quer construir uma carreira profissional até dentro de uma grande empresa e aí entender a dinâmica por dentro, legal, muito bom. E aí ela vai precisar fazer essa reprogramação mental, fazer um reset, né? Vai ter que reformatar o cérebro. Eu fiz isso e é disso que eu estou falando. Você vai ter que fazer uma reprogramação.
descartar muita coisa que você aprendeu e que você acreditou como verdadeiro durante boa parte de sua vida e mudar para pensar como os grandes empreendedores, os grandes empresários e os grandes investidores. Aí sim, aí você vai começar a se conectar com eles e dessa forma você sim poderá ter sucesso na Bolsa de Valores. Não sendo dessa forma, chance zero. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fica com Deus e até a próxima. Tchau!